Por que o artista mais caro do século XIX passou a vida inteira pintando a mesma montanha? Por que ele foi chamado de Deus da pintura por pessoas que inicialmente zombavam dele? E como um neurótico provinciano se tornou o pai de toda a arte moderna? Olá a todos, aqui é o Ninachev e hoje vou contar para vocês a incrível história de Paul Cézanne. Um provinciano que tinha medo do pai, escondeu do pai a esposa e o filho por mais de 10 anos, evitava contato físico em pânico e, mesmo assim, realizou uma revolução na pintura que seria chamada de a mais importante dos últimos 200 anos. Paul Cézanne nasceu em 19 de janeiro de 1839 em Aix-en-Provence, uma pequena e pitoresca cidade no sul da França, cercada de verde e macieiras, de onde se podia ver de qualquer ponto o imponente maciço da montanha Sainte-Victoire. Essa cidade burguesa e próspera parecia ter parado no tempo há 50 anos e se recusava a mudar. Impedia o progresso, proibindo até a ferrovia para não afetar a tranquilidade dos burgueses vaidosos que viviam ali. O pai de Paul, Louis Agio Cézanne, era um homem fora do comum para os padrões locais. Ele veio da Itália e começou do zero em uma loja de chapéus. Depois abriu seu negócio e passou a emprestar dinheiro aos fazendeiros com juros para criarem coelhos para feltro. E logo aproveitou a falência do único banco da cidade como uma oportunidade e se tornou coproprietário do Banco Cézanne e Cabasso. Quando seu filho nasceu, ele já era o homem mais rico da cidade e, em 1853, comprou a luxuosa propriedade Jas de Buffon, antiga residência do governador da Provença e futura casa de Cézanne. No entanto, a alta sociedade de Aix nunca o aceitou. Ele era considerado um novo rico grosseiro, que invadiu a sociedade respeitável. Dinheiro não faltava, mas a origem deixava a desejar. Os aristocratas de Aix aceitavam o dinheiro dele, mas o olhavam de cima, com inveja e desprezo. E Louis Auguste só sonhava com uma coisa, que seu filho fizesse carreira como advogado e vingasse todas as humilhações, entrando pelas portas que permaneceram fechadas para o próprio Louis Auguste. Essa paixão do pai deixaria uma marca profunda no destino de Cézanne. Paul cresceu como um menino tímido, desajeitado, extremamente sensível e de personalidade forte. Ele tinha raptofobia, um medo pânico de ser tocado. Mais tarde, ao trabalhar com modelos, Paul evitava qualquer contato acidental. Um colega artista elogiou Cézanne com um tapinha nas costas e ele, sem falar nada, pegou suas coisas e foi para casa. Depois ele não falou mais com ela. E em outra ocasião, ele gritou tanto com o modelo que o havia tocado durante a pose que o homem fugiu e nunca mais voltou. Ainda na infância, em Aix, ocorreu o encontro mais importante da vida dele. Em 1852, aos 13 anos, Paul entrou para o Colégio Bourbon, em Aix. Lá, ele conheceu um garoto magro e doente que falava com um sotaque parisiense e tinha um defeito de fala que divertia a todos. Em vez de SZ, ele pronunciava T e, ao falar, cuspia muita saliva. Ele era sempre provocado, estranho, pequeno, fraco e pobre. Ele se chamava Émile Zola, futuro maior romancista da França, que por causa da sua dificuldade de fala, chamava Cézanne de Titã. O pai de Zola faleceu quando Émile tinha 7 anos. A família mal conseguia sobreviver. Cézanne ficou do lado de Zola depois de uma briga na escola, quando ele foi mais uma vez humilhado. Ele foi o único que teve coragem de falar com o excluído. No dia seguinte, Zola trouxe para ele uma enorme cesta de maçãs e disse: "Olha só essas maçãs, Titã." Eles chegaram e trouxeram. Essas maçãs depois seriam cercadas de mitos, como toda a amizade e seu triste fim, que talvez tenha causado ao artista a ferida mais profunda de sua vida. Eles escalavam montanhas juntos, iam caçar, se apaixonavam e sonhavam juntos. Ambos estavam convencidos de que se tornariam poetas famosos. Fama, riqueza, o amor das mulheres e Paris aos seus pés. Ambos alcançariam fama, mas de modo diferente do esperado. No verão de 1858 caiu um raio. A avó de Zola faleceu. Ela era o pilar da casa, e a mãe de Zola foi obrigada a ir para Paris em busca de ajuda dos parentes, e logo chamou o filho para Paris também. E os dois amigos inseparáveis precisaram se separar. Cézanne ficou deprimido. Seu amigo já estava em Paris e iniciara o caminho para seu sonho, enquanto ele continuava na Provença. O paraíso infantil acabou, começou a vida de verdade. Às vezes dupla. Aos 18 anos, Paul decidiu se tornar artista. Ele já frequentava a Escola Municipal de Desenho do Museu da cidade de Aix, dirigida por Joseph Gibert, o curador do museu e fervoroso adepto do academicismo.
O pai de Cézanne concordou com essa brincadeira, porque, em princípio, o conhecimento artístico era bastante adequado para polir sua futura e brilhante arma de vingança. No museu, havia uma boa coleção de quadros de Granet, algumas telas de antigos mestres, uma pequena janela para o grande mundo, que era a única maneira do jovem Cézanne ver a verdadeira arte. Zola, do outro lado da França, bombardeava Poe com cartas. Ele já tinha chegado a Paris, vivia na miséria em um quartinho minúsculo, onde através das paredes finas se ouvia cada som do bordel barato ao lado, e mesmo assim descrevia com entusiasmo ao amigo como ele poderia viver por perto. Das 6 às 11 você vai pintar no ateliê de modelo vivo, depois almoça, e do meio-dia às 4, no Louvre, vai fazer uma cópia da obra-prima que mais gostar. Eu até calculei, 125 francos por mês vão ser suficientes para você. Mas o pai de Poe, como você provavelmente já sabe, como acontece com todos os artistas que têm pais abastados, era categoricamente contra. Ele criava um sucessor e uma vingança contra a alta sociedade de Aix, não apenas um artista qualquer. Louis Auguste reagia com o horror indisfarçável ao desejo do filho de ser artista. Ele fez com que Poe se sentasse para estudar livros de direito e declarou: "O filho será advogado." Assim começou a vida dupla de Cézanne, que duraria por um tempo interminável. De um lado, Paris, o incansável Zola e a paixão pela pintura. Do outro, a Provença, o pai severo e a dependência do seu dinheiro. E entre esses dois fogos, Cézanne ficará dividido até que ambos se apaguem. Poe, o homem que mais tarde enfrentaria até mesmo o Salão de Paris, tinha muito medo de seu pai severo, então, a contragosto, ele se dedicou aos livros. Por 3 anos, ele cursou Direito na Universidade de Aix, enquanto seguia na escola de desenho. Seus resumos jurídicos dessa época ainda têm desenhos nas margens. Numa página do livro Caixa do Banco, onde o pai às vezes o fazia trabalhar, ele escreveu: "Cézanne, o banqueiro, olha com desespero nos olhos ao ver o filho se tornar artista no escritório." O pai de Cézanne amava o filho e tentou resolver a situação de forma diplomática. Ele foi até Gibert na escola de desenho e perguntou diretamente se seu filho tinha talento. Gibert, para não perder um bom aluno, respondeu que mais não do que sim. Voltou para casa triunfante, tá vendo? O especialista disse: "Para que isso? Que Paris o quê?" Cézanne, já inseguro, ficou ainda mais desanimado após o parecer do seu primeiro professor. Ele se convenceu de que não valia nada, e essa convicção, esse trauma, iria persegui-lo por toda a vida. Mas a paixão pela pintura acabou prevalecendo com o tempo, e ele voltou a pintar como um louco. Após 3 anos, vendo o fracasso do filho nos negócios e sua obsessão pela pintura, o pai cedeu. Deu a Paul 150 francos por mês, apenas o suficiente para não morrer de fome, e pessoalmente acompanhou o filho até Paris, embora estivesse certo e secretamente esperasse pelo fracasso futuro dele. Paul Cézanne, aos 22 anos, conheceu Paris pela primeira vez, enquanto a cidade passava por grande reconstrução. O grande plano de renovação do centro da capital da França, a chamada Haussmannização, e sua transformação na cidade mais bonita do mundo, estava justamente em pleno andamento. Esse foi o maior projeto urbanístico da história da Europa. Velhas casas e favelas no centro eram demolidas, largas avenidas eram abertas, nas quais logo surgiam mansões luxuosas, e os restaurantes e cafés estavam lotados de burgueses esbanjando dinheiro. Paris ganhava o charme e o brilho de capital cultural do mundo, e o provinciano reprimido, com seus modos rudes, foi simplesmente esmagado por Paris. Zola recebeu o amigo de braços abertos. Eles foram primeiro a um restaurantezinho para comemorar o encontro, e Cézanne ficou imediatamente furioso. Não havia azeite de oliva na mesa. Bem-vindo a Paris, provinciano. Cézanne se inscreveu na principal escola de arte do país, a Escola de Belas Artes, e foi recusado. Os examinadores concluíram: ele tem temperamento de colorista, mas tende aos extremos. Ele nem sequer foi autorizado a participar do concurso. Isso abalou a confiança de Cézanne e ele caiu no desânimo. Zola tentou apoiar o amigo, levando-o a cafés e apresentando-o a pessoas certas. Cézanne estava sombrio, evitava contato e repetia que nada dava certo, que talvez devesse ficar em Aix, pois Paris não era para ele. Zola, para animar o amigo, pediu que Cézanne fizesse seu retrato. Porém, Cézanne não conseguiu, rasgou o quadro e ficou ainda mais deprimido. No fim, depois de 5 meses, Cézanne juntou suas coisas e voltou para casa, para o querido e provinciano Aix, junto da família previsível. Louis Auguste recebeu o filho com ar triunfante e logo o colocou como escriturário em seu banco. Todas as manhãs ele ia ao escritório empoeirado, anotava números e olhava pela janela.
Ele percebeu que desistiu rápido demais após um tempo. Ele desenhava às escondidas à noite, saía do trabalho de repente e caminhava muito. Logo, voltou a desenhar novamente. No final, o pai percebeu que não podia parar o filho e relutantemente concordou em dar mais uma chance. Mas com uma condição, que o filho seguisse o caminho acadêmico, recebesse uma formação artística e se tornasse um verdadeiro artista, e não qualquer outra coisa. Enfim, um ano depois, Cézanne vai novamente para Paris e tenta pela segunda vez entrar na Academia de Belas Artes, mas mais uma vez não consegue. Dessa vez ele não voltou para casa, mentiu ao pai dizendo que passou para seguir em Paris e manter o apoio financeiro. Assim começou a vida dupla de Cézanne. Ele se inscreveu na Academia Suisse, ateliê fundado por um ex-modelo, onde pagando pouco podia desenhar modelos vivos. Era um enorme salão enfumaçado e sujo na Ile de la Cité. Courbet e Delacroix costumavam trabalhar lá. Foi lá que Cézanne conheceu pela primeira vez Camille Pissarro, que se tornaria a pessoa mais importante em sua vida artística, mas isso aconteceria um pouco mais tarde. Por enquanto, Cézanne estava deprimido. Observava as obras dos outros estudantes, jovens e confiantes parisienses, e se sentia um caipira. Sua pintura era escura, áspera e quase furiosa. Ele aplicava a tinta com espátula em camadas tão grossas que um crítico disse: suas tintas pareciam poder ser disparadas de uma pistola. No Louvre, ele passava horas diante de Rubens, Tiziano, Velázquez e, por um lado, não entendia como eles faziam aquilo. Por outro, com a teimosia de um carneiro, começava a chegar à conclusão de que, já que os acadêmicos o rejeitavam, ele seguiria seu próprio caminho. Ele não faria o que eles queriam. Afinal de contas, enquanto o pai achar que ele está tendo sucesso, ele não vai morrer de fome. Это Carrousel, Paris. O fracasso, a Paris conhecida como o pêndulo de Cézanne, vai se repetir vez após vez. Em Paris ele se sentia um estranho, mas assim que saía de lá, sentia que havia traído seu sonho e voltava novamente. Em 1863, aconteceu um evento que mudou muito a visão de Cézanne sobre o que era possível na pintura. O júri do Salão Oficial naquele ano rejeitou mais de 3.000 obras. Os artistas ficaram indignados, e o escândalo chegou até o próprio Napoleão III. Ele foi ver as obras rejeitadas e decidiu que o público decida por si mesmo. Assim foi inaugurada a Exposição dos Recusados, um salão alternativo nas salas vizinhas do Palácio da Indústria para os rejeitados. Conto tudo em detalhes no vídeo sobre impressionismo. Não deixe de assistir, o link está na descrição. É o melhor vídeo sobre o tema, prometo. O público veio em peso, e principalmente para zombar. As pessoas riam, vaiavam, faziam piadas, levavam as damas para apreciar um pouco de pimenta. No primeiro dia, foram 7.000 visitantes, superando o público do salão oficial. O quadro de Edouard Monet, Almoço na Relva, foi o principal alvo das piadas. 2 homens vestidos e uma mulher nua ao lado, olhando sem constrangimento para o espectador. Pintado com cores planas e puras, sem o semitom acadêmico. O público ficou furioso, os críticos enlouqueceram. O próprio Napoleão III chamou o quadro de obsceno. E aqui eu vou te indicar o meu vídeo sobre Edouard Manet. Isso também é muito interessante. O link está na descrição. Обязательно посмотрите после этого видео. Cézanne foi ao Salão dos Recusados, viu o quadro de Manet e entendeu. Era isso. Não é o enredo ou a nudez, e sim o estilo. Monet pintava como via, e não como as regras mandavam. Ele quebrou todos os cânones, e isso não foi um erro. Cézanne viu na prática a confirmação de que a reprovação dos críticos não é o veredito final. Em última instância, o que vale é a verdade. Que eles podem ser completamente ignorados e que você pode continuar seguindo seu próprio caminho. Ali estava diante dele outro artista incompreendido e até desprezado, mas que continuava criando e produzia algo belo. Então é possível fazer assim? Além disso, eles tinham mais uma coisa em comum. Nenhum dos dois precisava viver da pintura como Claude Monet e Renoir. То есть они вполне могли рисковать. Pessoalmente, eles conheceram Monet no Café Gerbois, o local favorito de encontro da vanguarda parisiense na Grande Rue. Lá se reuniam Monet, Degas, Pissarro, Renoir, Sisley e Basile. Uma geração inteira, que naquela época ainda era um grupo de artistas rebeldes, que se autodenominavam os intransigentes e que em breve seriam chamados de impressionistas. Zola também frequentava o local, onde o clima era animado, apaixonado e as discussões acaloradas. Cézanne também se tornaria, junto com Zola, um dos iniciadores da rebelião dos jovens artistas contra o salão. Mas Cézanne fazia parte desse grupo de forma peculiar.
Ele aparecia, cumprimentava todos os presentes e apertava as mãos, mas diante de Monet, elegante, refinado, perfumado, com a barba enrolada com pinça, ele parava e, exagerando propositalmente o sotaque provençal, dizia: "Para o senhor, Monsieur Monet, eu não aperto a mão, pois já faz uma semana que não tomo banho." Depois, sentava-se isolado, em silêncio, às vezes fazia comentários rudes e saía resmungando sozinho. Monet aceitava suas excentricidades com surpresa e certa compreensão, os outros com curiosidade. Claude Monet depois lembrava que Cézanne mal cruzava a porta, com um movimento característico dos quadris, puxava as calças para cima, abria o casaco, cumprimentava todos e, ao encontrar Monet, tirava o chapéu de forma especialmente demonstrativa. Todo esse ritual provocava ao mesmo tempo risos e espanto. Era uma espécie de reação defensiva, uma projeção do medo interno diante da alta sociedade, medo esse incutido por seu pai, que nunca conseguiu acesso a ela. Um provinciano entre parisienses, um homem sem formação acadêmica entre artistas consagrados, sua grosseria era um escudo, por trás do qual se escondia justamente aquela insegurança que nunca o abandonaria por toda a vida e que se manifestava em seu caráter sombrio e rude. No geral, ele era insuportável, mais antissocial do que sociável e por isso, em essência, solitário. O Salão de Paris, basicamente uma exposição anual e feira de pintura, era na época o tribunal supremo para o artista e o único lugar no mundo onde se podia obter reconhecimento e iniciar uma carreira. Todos os jovens artistas sonhavam em participar dele, inclusive os impressionistas. Somente o salão, naquela época, abria caminho para clientes ricos, mas o salão não tolerava nada de novo. Nada de experimentos com pintura, nenhuma liberdade, tudo deveria seguir estritamente os cânones do classicismo, temas de batalhas ou mitológicos, retratos e, no máximo, paisagens. Porém, paisagens e naturezas mortas eram vistas como o nicho mais insignificante da pintura. E o júri do salão, com uma constância rara, rejeitava as obras de Cézanne ano após ano, de 1864 a 1882 todas as vezes. Críticos que viam suas obras não se continham, louco, bárbaro, pintor de paredes. Um chegou a dizer que Cézanne sofria de delirium tremens. Outro sugeriu que suas obras foram feitas não com pincel, mas com pano. O caricaturista Stock parodiou suas telas em um jornal. Cézanne respondeu publicamente: "E это единственный раз, когда он дал публичный...". Sim, caro Sr. Stock, eu pinto meus quadros como vejo, como sinto. Todos os outros também sentem e veem como eu, mas eles não ousam. Eu ouso. Ri melhor quem ri por último. Em 1866, Cézanne e Émile Zola lideram a revolta dos jovens artistas contra o salão oficial. Émile Zola fez uma carreira fenomenal e aos 25 anos trabalhava no jornal mais popular de Paris, o L'Événement, e por isso recebia um enorme salário de 500 francos por mês. O dono do jornal acreditava que escândalos favoreciam o jornal e buscava temas polêmicos. O salão oficial agia com total ferocidade. Ano após ano, rejeitava as obras de artistas jovens e ousados. O júri rejeitava as pinturas só de ver o nome do artista que estava na lista negra deles. Chegava a ser engraçado, quadros assinados com o próprio nome eram rejeitados, mas os mesmos quadros assinados com um pseudônimo depois eram aprovados. Zola fez uma investigação e escreveu um artigo no qual atacou os velhos presos no século passado que esquartejam a arte e exibem seu cadáver desfigurado para todos verem. Esse artigo gerou um escândalo em Paris. Zola escreveu outro artigo, no qual já elogiava os artistas da nova arte. E o terceiro artigo ele dedicou a elogiar Edouard Manet, que um ano antes havia exposto sua polêmica Olímpia no salão. Isso já era demais defender esse pintor Manet. O público parisiense ficou indignado, ameaçou cancelar a assinatura do jornal e Zola teve que recuar, mas o principal já estava feito. Pela primeira vez, uma voz poderosa se levantou em defesa da nova arte. A partir daí, começará uma lenta e implacável erosão do antigo sistema, que logo será derrubado pelo impressionismo. No entanto, Zola nunca mencionou Cézanne em seus artigos. Historiadores da arte questionam por que Zola, grande defensor dos inovadores, ficou em silêncio sobre seu amigo, cujo talento se destacava cada vez mais. Talvez por medo de ser acusado de favoritismo. Ou talvez pelo constrangimento, porque tirou de Cézanne a mulher, Gabriela Maille, por quem Cézanne se apaixonou e por quem até raspou toda a barba e o bigode. Mas eu tendo a pensar que era mais uma questão de rivalidade. Já famoso, vivo, enérgico e popular, Zola olhava de cima para o amigo de infância, inseguro, tímido e desleixado. Isso é comum entre quem saiu da pobreza. O sucesso de pessoas próximas os machuca mais que qualquer outra coisa.
No início de 1869, Cézanne conheceu na Academia Suíça a jovem de 19 anos Hortense Fiquet. Ela era modelo e ganhava a vida posando para artistas. Loura, de porte robusto, tranquila, paciente, capaz de ficar horas sentada sem se mover. Para Cézanne, cujos modelos adormeciam ou fugiam em meia hora, isso era quase perfeito. Eles passaram a viver juntos, e em janeiro de 1872, eles tiveram um filho, também chamado Paul. Em 1870 começou a Guerra Franco-Prussiana, e para não ser convocado, Cézanne se escondeu em L'Estaque, uma pequena cidade de pescadores perto de Marsella. Assim, Cézanne teve L'Estaque como terceira fonte de inspiração. Suas eternas idas e vindas entre Aix e Paris se transformaram em um triângulo. Enquanto os críticos pisoteavam Cézanne e o público ria, havia uma pessoa que estava incondicionalmente ao seu lado. Era Camille Pissarro, um dos 7 futuros grandes impressionistas. Pissarro era 9 anos mais velho que Cézanne, sábio, bondoso, paciente, daquele tipo raro de pessoa cuja presença suaviza até mesmo o temperamento mais explosivo e negativo. Ele percebeu primeiro algo especial nas obras de Cézanne, viu-o trabalhando. Sua pintura destaca-se pela força e intensidade. Se ele ficar aqui por um tempo, vai surpreender muitos artistas que se apressaram em julgá-lo. Naquele ano, Cézanne mudou-se para Auvers-sur-Oise, onde vivia Pissarro, e 20 anos depois, Van Gogh morreria em circunstâncias estranhas. Confira mais no meu vídeo sobre Van Gogh. Eles trabalharam lado a lado por vários anos. Isso foi a formação artística mais importante, eu diria até formadora e determinante na vida de Cézanne. Não foi a academia, nem o júri, mas uma pessoa específica ao lado que explicava pacientemente: é assim que se deve olhar para a natureza, é assim que se trabalha ao ar livre, é assim que se constrói o espaço através da luz, através da linha. Foi justamente sob a influência de Pissarro que a paleta de Cézanne começou a clarear. Os tons escuros das obras iniciais começaram a sumir. Apareceu a luz, aquela luz provençal que antes quase não existia em suas pinturas e que em breve o tornaria famoso. As tintas pretas somem, surgem cores puras, e os objetos são separados não por sombras pretas, mas por cores contrastantes. Pissarro não quis mudar Cézanne. Não queria ser como ele. Ele sempre seguiu seu próprio caminho e tinha medo quase paranoico de influências que pudessem distorcer sua visão e estilo. Ele acreditava que o artista deveria ser capaz de perceber o mundo ao seu redor como ele é, sem acrescentar nada de si mesmo, e que apenas essa percepção pura e a transmissão dessa imagem do mundo para a tela é que constituem a verdadeira arte. E Pissarro ajudou esse homem taciturno e explosivo a encontrar a si mesmo, a se livrar do complexo de impostor. A pintura tem poder. É preciso transformar o impressionismo em algo sólido, como a arte dos museus, dizia Cézanne, tentando encontrar algo além do impressionismo. Trabalhavam juntos ao ar livre, com cavaletes próximos, pintando a mesma paisagem. Depois, Cézanne voltava irritado para casa, destruía o que pintara e recomeçava. Pissarro via isso, mas mesmo assim apoiava e continuava ensinando, até que finalmente, no final dos anos 70, Cézanne, depois de centenas de experimentos, encontra aquilo que o tornaria o pai da arte moderna. No fim da vida, Cézanne se dizia aluno de Pissarro, embora já o tivesse superado em influência. Pissarro morreu em 1903, 3 anos antes de Cézanne. Ao receber essa notícia, Cézanne escreveu ao filho dele: "Seu pai foi para mim como um pai." Ele era uma pessoa com quem se podia pedir conselho e algo como o próprio Deus. Em 1874, os futuros impressionistas decidiram organizar sua própria exposição. Essa foi a primeira exposição dos impressionistas, uma rebelião artística dos pintores experimentais que tinham acesso ainda restrito ao Salão de Paris. E Cézanne também expôs nela junto com Monet, Renoir, Pissarro, Degas e outros. Essa exposição foi inaugurada no ateliê do fotógrafo Nadar, no Boulevard des Capucines. Foi ali que o crítico Leroy, ao escrever uma crônica maldosa, criou sem querer a palavra impressionismo, baseado no título da pintura de Monet, Impressão, Nascer do Sol. O termo pegou, mesmo tendo surgido como zombaria. As obras de Cézanne foram as mais rejeitadas nessa exposição. Nela, ele expôs, entre outras coisas, sua própria Olímpia contemporânea como uma homenagem e uma versão extrema da Olímpia de Edouard Manet, mostrando ao mundo até onde se pode chegar na pintura. Nela está a mesma mulher nua, a mesma criada. Ele até adicionou um cliente à pintura para aumentar ainda mais o efeito escandaloso. Ao final, a imagem foi vista como absurda por espectadores e críticos, além de tecnicamente descuidada e com enredo escandaloso.
Louis Leroy escreveu que, ao ver o quadro, o público ficava completamente fora de si, as pessoas riam e não conseguiam se acalmar. Outro crítico escreveu que, diante desse quadro, é possível perder a razão. E agora lembre-se de como Cézanne era sensível e vulnerável. Imagine como ele se sentiu sob uma chuva de zombarias e comentários sarcásticos. Ele reagiu como sempre fazia, fugindo. Não escreveu mais manifestos em resposta, não causou escândalos, apenas voltou para Aix e, resignado e teimoso, continuou pintando. Colegas artistas o respeitavam e até colecionavam suas obras. Pissarro confiava plenamente nele. Claude Monet, o futuro deus do impressionismo, não deixe de assistir ao vídeo sobre ele no meu canal, colecionava suas obras. Renoir o chamava de o maior de nós. Gauguin valorizava tanto uma pintura de Cézanne que se recusava a vendê-la mesmo nos tempos mais difíceis de fome. O público, os críticos e o salão não o reconheciam, até o desprezavam. Seu amigo de infância apenas silenciou. Já imaginou quanto isso pressionava Cézanne? Tantos anos de incompreensão de todos os lados e ainda por cima, um amigo de infância muito bem-sucedido que avançou muito à frente aos olhos do artista, realizando o sonho que um dia eles compartilharam juntos. Além disso, levava uma vida dupla, sempre enganando o pai para manter o sustento. Porque essa era a única maneira de continuar pintando, já que suas próprias obras não eram vendidas. O peso aumentou ao decidir esconder do pai seu novo relacionamento com uma mulher e o nascimento do filho. Ele temia que o pai não aprovasse uma modelo como esposa para ele. Cézanne escondeu seu relacionamento do pai por quase 10 anos, evitando o tema em cartas preservadas. O artista, com quase 40 anos, tinha um medo terrível de que o pai diminuísse sua mesada. A situação era absurda. Para não serem vistos juntos, Cézanne elaborava planos logísticos e os dois moravam em cidades diferentes, Aix, Paris ou Auvers. Quando ele ia para Aix, Hortência ficava em Paris. Quando ele estava em Paris, ele evitava cuidadosamente situações em que pessoas do seu círculo de Aix pudessem encontrá-la. As cartas que Hortência ou amigos de Paris mandavam para ele em Aix podiam ser abertas pelo pai de Cézanne, que tinha esse hábito. E adiantando um pouco, direi que foi exatamente isso que aconteceu em 1878. O pai interceptou uma carta de Victor Jacquet. Na carta, Jacquet mencionava imprudentemente Madame Cézanne e o pequeno Paul. O pai ficou chocado e exigiu explicações. Em resposta, Cézanne demonstrou uma astúcia quase sobre-humana e contou uma história de que era apenas uma maníaca que o perseguia e queria arruinar sua reputação. Foi ela, supostamente, quem espalhou os boatos nos quais Jacquet acreditou. Mesmo assim, o pai não acreditou e reduziu a mesada do filho para 100 francos, dizendo que, por ser solteiro, isso bastava. Paul Júnior cresceu conhecendo o avô que não sabia de sua existência. Hortência vivia como amante secreta em quartos alugados baratos, enquanto Paul fingia ser um filho exemplar na mansão rica. Hortência não entendia de pintura, não se interessava e preferia Paris ao cafundó provençal. Mesmo assim, ela posou para ele 30 vezes. Foram sessões longas e silenciosas. Ela dizia aos conhecidos que posar para Cézanne era a coisa mais entediante do mundo. Ele podia passar horas apenas olhando para ela sem dar uma única pincelada. Mas as maçãs nas naturezas mortas dele sempre pareciam tão frescas, ele nunca as comia enquanto trabalhava. Ah, essas maçãs! E aqui chegamos ao ponto principal, ao momento em que Cézanne já tinha confiança e experiência suficientes para começar a formar seu próprio estilo e até mesmo uma filosofia da pintura. O academicismo, como já disse, exigia um só ponto de vista. O artista escolhia a composição e pintava toda a tela a partir disso. Lógico e real, como na vida. Cézanne começou a fazer diferente e o principal campo de treino dele foram suas maçãs. Ele decidiu encontrar um padrão, a própria essência, a estrutura da natureza, que ao ser vista pudesse transmitir uma sensação real e viva dela. Ele pintou dezenas de naturezas mortas com maçãs e estudiosos ainda debatem o motivo da escolha dessas frutas. Existe um mito de que as maçãs eram sua resposta sentimental às lembranças de infância. Lembre-se, Zola levou maçãs para ele após uma briga, iniciando a amizade deles. Mas isso, como de costume, são apenas invenções românticas. Na verdade, o próprio lugar produzia essas maçãs, elas estavam por toda parte. Era quase impossível não pintá-las nem incluí-las nas naturezas mortas. As naturezas mortas sempre foram um tipo de pintura de teste para artistas, onde aprimoravam suas habilidades na representação de objetos e no jogo de luz e sombra. Para isso, objetos do mesmo tipo são ideais, como Claude Monet fazia com a Catedral de Rouen, Medas de Feno e Álamos.
Comparando, colocando lado a lado quadros de objetos parecidos ou até idênticos, é possível entender qual técnica foi mais bem sucedida. As maçãs são perfeitas para isso. Por um lado, todas têm formato esférico, mas por outro, não existem maçãs idênticas. Assim, era possível experimentar quase infinitamente, buscando o equilíbrio ideal entre comprimento da pincelada, intensidade da cor e profundidade das sombras. Ao mesmo tempo, sem se preocupar que o motivo desapareça atrás das nuvens, montanhas ou se canse, como ocorreria com uma pessoa. Cézanne pintava de maneira lenta e reflexiva. Enquanto um impressionista criava uma tela completa em uma única sessão ao ar livre, Cézanne podia passar semanas ou até meses retornando ao mesmo motivo. Certa vez ele trabalhou em uma natureza morta com maçãs ao longo de 115 sessões. Nenhuma fruta, exceto as maçãs, muito menos uma pessoa, seria capaz de suportar tal tortura. Mesmo as maçãs começavam a apodrecer, e no final, Cézanne teve que substituí-las por réplicas de cera. Assim, as famosas maçãs de Cézanne foram seu campo de testes, vítimas silenciosas de seus experimentos desumanos na busca pela técnica perfeita que em breve o mundo veria aplicada em outra de suas vítimas favoritas. Ele experimenta com o ambiente ao redor. Suas cadeiras e mesas às vezes parecem viradas, inclinadas demais em direção ao espectador, numa posição em que qualquer maçã teria rolado para fora delas. Ele altera a perspectiva para nos mostrar as maçãs de um ângulo que nessa posição não conseguiríamos ver na realidade. É exatamente essa técnica que um pouco mais tarde se tornará a base do explosivo fauvismo, e não é à toa que Matisse o chamará de pai. No entanto, os críticos da sua época viam nisso uma falta de habilidade técnica. Diziam que ele não sabia desenhar, que pintava de forma errada, era isso que eles falavam. Cézanne há muito não ligava para os críticos e não precisava provar nada a ninguém. Ele não precisava vender seus quadros, pois seu pai lhe dava dinheiro para uma vida simples e ele era pouco exigente. Por isso, Cézanne parou de enviar pinturas ao salão. Com medo de zombarias, ele se isolou. Dedicou-se à sua arte no silêncio da província, longe da barulhenta Paris, onde até mesmo os impressionistas mais desesperados tentavam, sem sucesso, alcançar o público. Que dirá ele, um caipira, com sua visão da pintura compreendida por apenas uma única pessoa no mundo. Cézanne, ao contrário dos impressionistas, fascinados pelo jogo de luz, pela minimização e separação das pinceladas e pelos reflexos, queria encontrar na natureza algo sólido e eterno. Enxergar o sentido oculto da beleza, chegar à estrutura, absorvê-la e conseguir transmiti-la com tintas. É por isso que ele trabalhava tão devagar. Ele não simplesmente copiava o que via. Primeiro, ele refletia sobre o que via. Os modelos adormeciam ali mesmo durante o trabalho. Um deles, um jardineiro idoso chamado Volier, contou que durante todo o longo período em que posou para o retrato, Cézanne disse no máximo 20 palavras. Ele apenas olhava, pensava, dava algumas pinceladas e olhava de novo. Certa vez, Pissarro foi visitá-lo. Havia uma maçã sobre a mesa, e Cézanne pediu para ele não tocar nela. Ele já estava trabalhando nela há 3 meses. Mas a maçã dificilmente corria o risco de ser comida, ela era de cera. Os olhos não bastam, é preciso refletir, Cézanne. Você percebe como a abordagem dele era diferente do impressionismo? Ele era até mesmo o oposto do impressionismo, cuja abordagem principal era capturar rapidamente na tela o estado momentâneo da natureza, a impressão que ela causava. Ele era diferente de todos os artistas de sua época. De que vivia Cézanne com sua família? Eu sempre abordo essa questão, porque ela geralmente é o principal limitador para qualquer artista. O mito romântico de que o artista precisa ser pobre para criar é mais uma invenção sentimental, que contradiz tudo o que sabemos sobre os artistas. Para criar, o artista, antes de tudo, precisa ser livre. Inclusive dos pensamentos sobre se suas pinturas serão vendidas ou não. 150 francos para 3 pessoas, obviamente, não bastavam. As pinturas dele vendiam mal e o ateliê de Cézanne estava repleto de telas experimentais em diferentes estágios. Mas Cézanne conheceu o velho Tanguy, amigo dos impressionistas, que era dono de uma loja de materiais de pintura. O velho Tanguy frequentemente trocava as telas dos jovens artistas por materiais de pintura, assim os apoiando, e em breve essa ajuda o tornaria um dos primeiros e mais bem-sucedidos marchands de arte. Em 1875, Cézanne chamou a atenção do colecionador Choquet, que depois quase o denunciou em uma carta sobre a esposa. E suas encomendas iriam apoiar muito o artista. É esse retrato que Cézanne apresenta na terceira exposição dos impressionistas em 1877, após faltar a segunda, e que gera a maior onda de críticas contra ele.
O crítico Louis Leroy disse sobre o retrato de Choquet: "Esta é uma cabeça que parece tão estranha, da cor de uma velha bota, que chocaria uma mulher grávida e causaria febre amarela ao feto em seu ventre antes mesmo de nascer." O que você acha que Cézanne fez em resposta? Correto, ele fugiu para o interior. Nunca mais expôs com os impressionistas. Depois que seu pai reduziu sua mesada para 100 francos, Cézanne ficou sem saber o que fazer e procurou Émile Zola, que já era um escritor publicado, bem-sucedido e rico. Zola começou a ajudá-lo, enviando todo mês 60 a 100 francos em nome de Hortência, para que o pai de Cézanne não pudesse rastrear as transferências pelo correio. Ambos já tinham 40 anos e Zola ainda sustentou o amigo por mais 8 anos, ajudando a encobrir suas mentiras. Além do dinheiro, ele ouvia as reclamações de Cézanne e o convidava para sua propriedade. Para Zola, isso não era um grande problema, mas relações em que um depende do outro por muitos anos inevitavelmente comprometem a pureza da amizade, cuja base sempre é a igualdade. O mais bem-sucedido sempre começa a sentir que superou o amigo, e em 8 anos, Zola fará algo que Cézanne considerará uma traição. Em 1881, Cézanne, visitando Pissarro, conhece o então jovem Gauguin, e no ano seguinte o pai de Cézanne monta um ateliê para ele em Jas de Buffon, na propriedade deles, para ver o filho com mais frequência. O ateliê ficava no segundo andar, e Cézanne, contrariando todas as regras da arquitetura para conseguir mais luz, abriu uma janela vertical estreita que, como uma cicatriz, cortou a clássica cornija entre os andares, quebrando o design harmonioso da rua, motivo pelo qual os moradores da cidade simplesmente passaram a odiá-lo. Essa casa com a abertura ainda existe, testemunho da teimosia e inconformismo do artista, mas a ideia do pai trazia grandes dificuldades. Cézanne, aos 43 anos, ainda escondia do pai que vivia com uma mulher e tinha um filho. E Cézanne, que agora já raramente voltava a Paris, decide viver em 2 lugares. Ele instala a família na vila de pescadores L'Estaque, perto de Marsella, enquanto vai e volta para Aiche para ver o pai e manter a impressão de que está solteiro. Você consegue imaginar como se sentia todo esse tempo a escolhida dele, uma mulher que gostava muito mais de Paris, de festas e ainda de jogos de azar, mas que era obrigada a viver escondida, como amante numa vila de pescadores. O período em L'Estaque marca o início da formação do seu estilo definitivo. Nesse período, como resultado de infinitas tentativas e erros, começa a surgir sua marca registrada, pinceladas rítmicas, frequentemente repetidas e na mesma direção, que um pouco mais tarde passariam a se unir em blocos monocromáticos. É justamente essa maneira de pintar, a princípio tímida e experimental, que cria um efeito vibrante, como se tudo estivesse um pouco duplicado, tremendo. Os blocos de pinceladas depois fundamentaram sua teoria, originando o cubismo e, de modo geral, dando origem a toda a arte moderna. Aqui ele criou as vistas mais famosas de Marsella. Em L'Estaque, Cézanne começou a se afastar do impressionismo. Observando as formas cúbicas das casas, subindo pela encosta, ele desenvolveu aquele método de simplificação da natureza em figuras geométricas que se tornaria sua filosofia e seu legado mais poderoso. Em 1885, Cézanne finalmente se cansou da vida dupla. Além disso, o pai de Cézanne estava muito velho, já tinha 87 anos, ele poderia morrer em breve, e então o filho ilegítimo de Cézanne seria excluído da herança. E Cézanne, aos 47 anos, decidiu oficializar seu relacionamento com Hortense e finalmente contar ao pai, que nem suspeitava que já tinha um neto de 13 anos. Apesar das expectativas negativas, o pai recebeu a notícia com calma, abençoou o casamento, reconheceu o neto como herdeiro legítimo e ainda aumentou a mesada do artista para 300 francos. A desconfiança de Cézanne acabou lhe pregando uma peça cruel. Os 3 tiveram que viver uma vida dupla por 17 anos, e nos últimos anos com apenas 100 francos miseráveis, enquanto a severidade do pai era apenas fruto da imaginação dele. O ano seguinte, 1886, tornou-se para Cézanne o Rubicão de sua vida, o ano em que perdeu as 2 pessoas mais próximas a ele. Em março desse ano, em Paris, foi lançado o novo romance de Émile Zola, A Obra. O protagonista é o pintor Claude Lantier, que passa a vida buscando uma perfeição inalcançável e não se realiza. Tira-se brisquer e finale e se enforca diante de sua pintura inacabada. Ao lado dele está o escritor de sucesso Sandoz, um autorretrato óbvio do próprio Zola. Um venceu tudo, o outro nada conseguiu. Zola era determinista e acreditava que o destino de alguém é definido pelo seu psicotipo.
E em Cézanne, que há 30 anos se queixava para ele de fracassos e incompreensão, ele via um típico gênio cujas habilidades estavam bloqueadas pelos próprios medos. O próprio Zola, naquela época, já era rico e famoso e até adquiriu certa arrogância. No livro, ele não quis ofender o amigo, apenas o via como um arquétipo marcante da época, achando que o impressionismo perdeu por não criar seu próprio Michelangelo. E Zola simplesmente não resistiu à tentação de, usando o exemplo de seu amigo, fazer um diagnóstico desanimador para toda a nova arte. Ele usou a si mesmo e Cézanne como personagens, cujas psicologias conhecia muito bem, para provar que a arte estava num beco sem saída, sem saber que naquele momento seu amigo revolucionava a arte. E apenas 6 anos depois, o impressionismo conquistaria o mundo, e Claude Monet se tornaria ainda mais famoso do que Michelangelo. Cézanne leu o romance e se identificou. Esse livro foi um verdadeiro golpe no ponto mais sensível do artista desconfiado. Seu amigo mais antigo e querido, praticamente a única pessoa em quem confiava, o via como um fracassado. Cézanne considerou isso uma traição e rompeu a relação. Eles nunca mais voltariam a se falar. Zola, de sua posição superior, também não seria o primeiro a estender a mão. Ambos, até o fim da vida, continuarão a perguntar por meio de terceiros como o outro andava, mas nunca mais pedirão para se encontrar, permitindo que o orgulho fique entre eles. Zola, até o fim da vida, jamais vai entender, ou talvez nem admitir para si mesmo, que Cézanne venceu. Anos após a separação, mesmo com o nome de Cézanne em destaque, ele insistirá em não admitir o erro e seguirá chamando o pintor de uma grande força que não deu certo. Quando, em setembro de 1902, Cézanne, já um artista famoso, foi informado de que Zola havia sufocado em seu apartamento por causa de uma chaminé com defeito, o pintor ficou abalado. Testemunhas contaram que Cézanne se trancou em seu ateliê e chorou o dia inteiro. Apesar de 16 anos de silêncio e mágoas, ele disse ao seu jardineiro: "Eu perdi um irmão." Ele guardou as cartas de Zola até o fim da vida, como a lembrança mais preciosa da juventude, quando eram inseparáveis. No outono do mesmo ano da publicação do livro de Zola, o pai de Cézanne faleceu, outra perda, mas também uma grande libertação. Após a morte do pai, Cézanne recebeu uma herança gigantesca de 400 mil francos, e isso mudou absolutamente tudo, tanto na vida do artista quanto na história da pintura. E a partir desse momento ele se tornou completamente livre. Não precisava mais se preocupar em sustentar a família ou vender seus quadros. É nesse momento que inicia, para o artista, o período de maior liberdade criativa, sem preocupações com clientes, público ou críticos. Agora ele podia se dedicar totalmente ao estudo daquela estrutura secreta do mundo ao seu redor, algo que só um verdadeiro artista é capaz de compreender. Após a morte do pai, Cézanne fixou-se de vez na Provença. A vida parisiense, cafés, exposições e debates artísticos já não o interessavam. Ele ia até a montanha. A montanha Sainte-Victoire, que ele e Zola conquistaram na infância, tornou-se a segunda vítima e modelo de Cézanne depois das maçãs. Mas muito mais monumental e, desta vez, completamente imutável e infinitamente paciente. A montanha se tornou seu modelo ideal, que, sem reclamações ou lamentos, era capaz de permanecer imóvel o tempo que fosse necessário, enquanto Cézanne a estudava. Ela virou o principal foco de sua busca, um meio de aperfeiçoamento e de encontrar uma técnica especial que revelasse a estrutura da natureza. Ele a pintou mais de 80 vezes. Na arte, há 2 tipos de repetição. Existe a repetição como uma tentativa de repetir o sucesso de uma obra, quando o artista, esgotado, recorre a um sucesso anterior e tenta, sem sucesso, repeti-lo, como aconteceu com os quadrados pretos de Malevich. A repetição do experimento ocorre quando o artista busca novas formas de autoexpressão, como os fardos de feno de Claude Monet ou as centenas de retratos de Maria Teresa feitos por Picasso. E Cézanne era dos antigos. Ele ia ao mesmo lugar, na mesma hora, e ficava olhando por muito tempo antes de tocar a tela com o pincel. Ele acordava às 4 a toda manhã, temendo perder a luz ideal, e ia pintar ao ar livre. Às 10, quando o sol já estava alto e a luz mudava drasticamente, ele largava o trabalho e ia para casa. Após o meio-dia, às vezes ele saía para outro lugar com luz diferente. Quando lhe perguntavam por que ele voltava tantas vezes ao mesmo motivo, ele respondia com uma frase que intriga os estudiosos da arte: "Porque eu ainda não o compreendi." Agora vocês certamente entendem por que ele respondia assim. As obras tardias de Sainte-Victoire são um mistério na história da pintura. Quase não há detalhes nelas. Elas até parecem inacabadas para o espectador leigo, que não sabe que a montanha é uma busca, um experimento.
E até mesmo uma pintura aparentemente inacabada é um pequeno, mas importante passo do artista em direção à descoberta. Rilke, poeta austríaco, ao ver a exposição de Cézanne em 1907 escreveu: "Suas obras exigem longa observação, revelando-se lentamente como montanhas." Em 1889, aconteceu em Paris a Exposição Universal, aquela mesma para a qual construíram a Torre Eiffel. Artistas de Paris disputaram expor nela, mas o júri rejeitou a candidatura de Cézanne. E então, aquele antigo cliente do artista, o influente Victor Choquet, interveio. Ele concordou em emprestar alguns móveis para a exposição, que eram muito necessários aos organizadores, mas com a condição de que o quadro de Cézanne, A Casa do Enforcado, estivesse na exposição. O júri cedeu contrariado e o público recebeu o quadro friamente. Это была важная стратегическая победа. Mas o simples fato de participar da exposição já dava certo status ao artista. E no ano seguinte, ele expôs em Bruxelas, junto com o grupo dos 20. Infelizmente, logo o artista foi diagnosticado com diabetes. Ainda faltavam 30 anos para a invenção da insulina. O único tratamento eficaz para o diabetes era o jejum rigoroso. Não mais que 400 calorias por dia, o que permitia viver mais 12 anos, mas levava à completa exaustão do corpo. Estância de Vichy. Sim, foi essa estância que deu nome à famosa linha de cosméticos Vichy. A estância era especializada em doenças metabólicas. Lá, ele bebia água mineral alcalina, que acreditava-se neutralizava a acidez no organismo dos diabéticos. Mas isso só aliviava temporariamente. Ele começou a ter problemas de visão, se cansava rapidamente e, no final das contas, seu temperamento, que já não era dos melhores, ficou ainda pior, tornando o artista completamente antissocial. Ele se mudou da casa do filho e da nora, e ficou sério e desconfiado. Durante uma forte chuva, ele caiu na estrada com seu cavalete e não conseguiu se levantar. Um cocheiro o encontrou e levou para casa. A governanta se assustou, mas no dia seguinte o maluco saiu de novo para pintar ao ar livre. Foi justamente no período de 1890 a 1895 que ele trabalhou em sua famosa série Jogadores de Cartas. O protótipo da pintura foi uma tela do século XVII, de Louis Renan, também chamada Jogadores de Cartas, que estava pendurada naquele mesmo museu de Aix. E assim como fez com as maçãs e a montanha, ele repetiu esse tema 5 vezes, buscando a combinação ideal enquanto procurava a versão mais adequada. No começo eram 5 personagens, mas restaram só 2. Ele eliminou objetos e espectadores, deixando só a garrafa central, como núcleo de simetria e atração. Uma das versões da pintura foi vendida em 2011 em um leilão por impressionantes $250 milhões e até hoje continua sendo a terceira pintura mais cara do mundo. Depois do Salvador do Mundo de Leonardo da Vinci, que vale 450 milhões, e de Intercâmbio, de Willem de Kooning, que vale 300 milhões. E em 1895 aconteceu um evento que finalmente lhe trouxe reconhecimento, embora o próprio Cézanne tenha recebido isso com sua habitual desconfiança. Ele já não esperava nada de ninguém, acostumado a não ser compreendido, também não tinha esperança de que isso mudasse. O artista se dedicava ao que amava e produzia muitos quadros que guardava para si. Então, em 1895, o jovem marchand parisiense Ambroise Vollard decidiu organizar uma exposição individual de Cézanne. O artista já tinha 56 anos, ele nunca tinha tido uma exposição individual antes. Exposições individuais eram, de modo geral, uma grande raridade. Geralmente eram organizadas após a morte, o que trazia grande risco aos organizadores. A primeira exposição individual de Claude Monet ocorreu 15 anos antes disso. На ней было выставлено всего 15 его работ. Na segunda, Vollard expôs 150 obras de Cézanne. Aqui é preciso dar um pouco de contexto. Literalmente 3 anos antes disso, aconteceu a primeira exposição dos impressionistas nos Estados Unidos, que abalou a resistência conservadora do público, que resistiu aos impressionistas por longos 30 anos. Ao retornar dos Estados Unidos, Paul Durand-Ruel, marchand dos impressionistas, trouxe o primeiro reconhecimento das novas formas pictóricas. 30 anos de trabalho árduo começaram a dar frutos, e o público já não era tão cético em relação à nova arte, que nesses 30 anos já tinha envelhecido bastante e dado origem a uma geração inteira de novos movimentos, como o pós-impressionismo. Um novo olhar sobre a arte estava virando moda. E então, o sombrio e quase desconhecido Cézanne acabou no centro das forças que estavam em movimento. Vollard contava ele mesmo como conseguia esses quadros. Ele ia para Aix e arredores, visitava jardineiros, cocheiros, lojistas, para quem Cézanne dava ou deixava suas obras por muito tempo. Vollard as comprava por uma ninharia, 40 a 100 francos. Alguns quadros foram achados em celeiros, e um deles, dizem, era tampa de galinheiro.
Quando Vollard procurou Cézanne para levar obras a uma exposição, ele ficou calado por um bom tempo, depois deu de ombros e disse: "Pegue o que quiser, ninguém precisa delas." E Paris ficou dividida. A parte conservadora ainda sibilava e cuspia, e havia até pessoas que ficavam na entrada da exposição tentando convencer os outros a não olhar para aquela miséria. Por outro lado, os artistas ficaram tão entusiasmados que a exposição foi um grande sucesso para Cézanne nos círculos profissionais. Pissarro foi à exposição e chorou de alegria pelo amigo, que enfim foi reconhecido. Monet, Degas e Renoir também estiveram presentes. Jovens artistas iam várias vezes. Matisse, ainda muito jovem e sem dinheiro, viu as três banhistas e gastou todas as suas economias para comprar esse quadro. Ele também sofria com a rejeição de sua pintura. Ele diria: "Se Cézanne está certo, então eu também estou certo." E sei que Cézanne não podia estar errado. Matisse não venderá esse quadro até morrer. Em 1936, ele a doará ao Museu Municipal de Marsella com uma carta. "Já faz 37 anos que este quadro me sustenta moralmente nos momentos críticos das minhas buscas criativas." As pinturas na exposição eram vendidas por cerca de 400 mil francos, um preço já considerado real. As pessoas compravam suas pinturas. Elas pagavam uma quantia considerável para possuir aquilo em que ele havia dedicado toda a sua vida e que já nem tinha mais vontade de mostrar ao mundo. Esse sucesso foi uma grande surpresa para ele, e o leilão da coleção de Victor Choquet, realizado 4 anos depois, tornou-se um verdadeiro triunfo para Cézanne. Esse foi o momento em que o mercado de arte reconheceu seu valor. No leilão foram exibidas 32 obras de Cézanne. Os preços não só subiram, mas surpreenderam quem antes via essas pinturas apenas como rabiscos. A Casa do Enforcado, aquele mesmo quadro da Exposição Universal de 1889, foi vendido por 6.200 francos. Quem comprou foi o conde Isaac de Komodo. Mais tarde, ela foi parar no Louvre. A Sombra que Derrete, ou paisagens semelhantes, eram vendidas em média por 24 mil francos. Por 32 obras de Cézanne nesse leilão, arrecadaram cerca de 50 mil francos. Por essa quantia, era possível comprar 23 casas decentes no interior ou uma casa muito boa no subúrbio mais próximo de Paris. O salário anual de um médico era de 15 mil francos, foi um sucesso estrondoso. Em 1900, ele foi incluído na exposição da Exposição Universal em Paris. Em 1904, houve uma grande retrospectiva no Salão de Outono, uma sala inteira só com suas obras. E em 1906, mais uma grande exposição. Os críticos que riam dele há 20 anos agora escreviam sobre ele como um clássico vivo. Em 1904, ele formulou suas famosas teses sobre a teoria da arte. O conhecimento sobre a estrutura da natureza que ele buscava há tempos nas maçãs e na montanha. Ele escreveu um ensaio no qual afirmava que na base de qualquer objeto complexo da natureza existem formas simples. "Devemos interpretar a natureza usando cilindro, esfera e cone", escreveu ele. "O tronco da árvore é um cilindro, a cabeça de uma pessoa ou uma maçã, uma esfera. Uma montanha ou um arbusto de longe é um cone." Essa análise servirá de base para o cubismo, adotada por Braque, Picasso, Kandinsky e Malevich. É justamente ele que, no final das contas, vai criar a arte moderna do jeito que conhecemos hoje. Ele vai proclamar a pintura não apenas como um meio de representar a realidade, mas como uma forma de analisar e decompor os objetos em partes simples. A teoria de Cézanne se tornará o fundamento para todas as outras teorias da pintura. Picasso vai dizer: "Cézanne é o pai de todos nós." Braque, Derain e Kandinsky afirmam que, ao ver Cézanne, entenderam que a arte pode ser feita de outro modo. Que a pintura não é um espelho do mundo real, mas um objeto independente com suas próprias leis. Jovens artistas iam a Aix para observar seu trabalho e ouvir ao menos uma palavra dele. E quanto ao próprio Cézanne? Ele morava em Aix e pintava estudos todas as manhãs. Ao saber do sucesso, ficou mais confuso que feliz. Por que, de repente? Sempre pintei do mesmo jeito. O sucesso repentino o irritou mais do que agradou, pois não entendia como isso aconteceu. Afinal, ele não havia mudado nada. Como, de repente, todos poderiam perceber isso? Onde eles estavam antes quando olhavam para as mesmas pinturas e as ridicularizavam? Sua desconfiança e problemas de saúde reforçaram sua crença de que era uma conspiração ou zombaria. Ele costumava repetir: "Eles querem se apoderar de mim." Ele temia que o sucesso tirasse sua liberdade e a chance de trabalhar sozinho em paz. Mesmo com o preço de suas pinturas disparando nos leilões, ele seguia se vestindo como um velho camponês da Provença, com paletó surrado e camisa de baixo, manchado de tinta e com sapatos gastos.
Em 15 de outubro de 1906, Cézanne saiu, como de costume, para pintar uma paisagem. Choveu forte, ele trabalhou por horas na chuva e depois foi achado inconsciente na estrada. Levaram-no para casa. Uma semana depois, em 22 de outubro de 1906, ele morreu de pneumonia. Ele tinha 67 anos. Um ano depois, o Salão de Outono dedicou a ele uma exposição memorial, 56 quadros, 7 aquarelas. Veio Georges Braque, viu e começou a fazer o que depois seria chamado de cubismo. No mesmo ano, Picasso pintou suas Senhoritas de Avignon, a partir das quais se costuma contar o início da arte moderna. Matisse tornou-se Matisse, Kandinsky pintou sua primeira abstração. Toda a história da pintura do século XX começou a partir desse ponto. Todos eles depois dirão que fizeram isso porque viram Cézanne. Esse é todo o Cézanne, um homem taciturno que tinha medo do pai, escondeu a esposa por 17 anos, não acreditava, amava seu amigo e mesmo assim, sozinho, no silêncio do sul da França, inventou aquilo sobre o que se sustenta toda a arte moderna. Nem uma escola, nem um manifesto, mas uma maneira de olhar e pensar, olhar mais longe, mais fundo, de forma mais estruturada do que os outros estavam acostumados. Ele não tinha certeza de nada, exceto de uma coisa: era preciso continuar. Amigos, eu criei este canal para contar para vocês sobre arte de forma simples e envolvente. Eu adoro fazer isso. E cada novo vídeo é o meu pequeno projeto, para o qual preciso construir uma narrativa interessante, selecionar às vezes até 500 fotos, organizá-las corretamente e legendá-las. É um grande trabalho, mas valorizo mais a qualidade que a quantidade. Vou continuar fazendo isso, mas o seu apoio seria muito útil para mim. Por favor, torne-se um patrocinador do canal aqui no YouTube ou faça nem que seja a assinatura mais básica no Boosty ou no Patreon. Os links estarão na descrição. Vamos criar a comunidade de arte mais bem informada do mundo. Obrigado por assistir.